Oi meninas, como a gente conversou no Facebook essa semana, hoje o tema do vídeo vai ser sobre limite. Na verdade eu vou gravar vários vídeos sobre educação dos filhos, a gente vai falar sobre várias coisas e hoje eu quero falar um pouquinho só sobre limite com vocês. Porque eu tenho visto muitas coisas com as crianças que eu tenho contato e eu tenho analisado, observado muitas coisas como mãe, como amiga das mães. Muitas vezes a gente acha que está dando conta do recado, que está educando super bem os nossos filhos, mas quando alguém de fora observa os nossos filhos, pode nos dar sinais de que algumas coisas não estão legais. Então é muito bom a gente filtrar, claro, tudo que a gente ouve dos outros, mas abrir os nossos ouvidos e ver que às vezes a pessoa está querendo te ajudar e está realmente falando uma coisa que é real e que vale a pena você observar no seu filho. A primeira coisa é assim, que eu tenho muito observado aqui. As mães hoje em dia, as mães e os pais, estão confundindo ser carrasco com ter pulso firme. A gente tem medo de falar não para a criança e ela gostar mais do pai ou dos avós ou das tias da escola ou dos amigos porque eles não falam não para ela. Gente, não é um mal necessário. Todo mundo precisa ouvir um não. A vida não consiste somente de sim, de você pode, vai lá e faz. A criança precisa ouvir não. Às vezes a gente acha que falando não, a criança vai gostar menos da gente. E aí você tenta mendigar, tá certo? Mendigo, tá certo. A gente tenta mendigar o amor dos nossos filhos dizendo sim para eles todas as vezes que eles pedem alguma coisa pra gente. Mas aí a gente está invertendo os valores. A gente não pode ensinar eles desse jeito. Disciplina é um ato de amor. Em Provérbios 13:24 fala assim: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Em Provérbios 29:15, a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Um sinal muito sério e que você pode observar se o seu filho está dando para ver se tem alguma coisa de errado, é se você tem passado algum tipo de constrangimento, algum tipo de vergonha em público com ele. Aquela típica criança que vai ao shopping e dá chilique porque quer um brinquedo e aí você fica com vergonha e acaba até comprando ou comendo alguma coisa, sendo que a criança já comeu, tá com a barriga cheia. A gente sabe que as crianças fazem isso. Comece a observar no seu filho, se ele tem percebido que quando você está na frente de outras pessoas, ele faz alguma coisa para você fazer o que ele quer. Isso é um caso muito sério e eu vejo muito isso com as crianças que eu tenho contato. Quando tá só com a mãe, é de um jeito. Quando tá com outras pessoas, é de outro jeito. Você tem que observar isso. E às vezes as pessoas comentam pra gente: nossa, até agora tava obedecendo. Foi sua mãe chegar que já mudou tudo. As crianças são espertas, elas são mais espertas do que a gente pensa, mais espertas às vezes do que a gente. Castigo funciona? Todo mundo me pergunta isso. Funciona e não funciona. Por que sim e não? Porque de nada adianta a criança desobedecer, fazer alguma coisa que você não gosta e você imediatamente colocar de castigo. Isso não vai educar a criança. O castigo, ele é para educação. Tem gente que não gosta de usar esse termo castigo. Você pode usar de qualquer forma, punição, qualquer nome que você encontrar melhor. Eu uso castigo mesmo, que eu acho que não faz muita diferença os nomes. Mas se você acredita, use o que você achar melhor. Qual é o segredo do castigo? O segredo é o seguinte: você precisa falar com a criança que, olha, você está fazendo errado, não é assim que as coisas funcionam. Se você fizer novamente, você vai ter uma punição ou um castigo, você vai ter algo que você gosta tirado de você. Você precisa deixar claro para a criança que ela está fazendo errado. O método como você vai fazer isso, cada um vai escolher de acordo com a criança, de acordo com a sua rotina. Cada família tem um jeito de se adaptar. Mas assim, o que eu, Larissa, faço com a Laura? Bom, a Laura tem, pra quem não sabe, ela vai fazer 3 anos e já funciona o castigo com ela. Ela tem um cantinho do castigo, eu uso o método da Super Nanny, eu acho o máximo, eu acho que ela educa muito bem e eu assisto bastante e colho o máximo de informação possível de como ela faz nos programas pra minha vida aqui, pra minha rotina com a Laura. Então eu falo com ela sempre 3 vezes, o máximo. Laura, não faça isso. Laura, não pode fazer isso. Filha, se eu falar mais uma vez, você vai ficar de castigo. Se essa terceira vez acontecer, eu já disse pra ela que ela ia ficar de castigo, então eu não posso
não deixá-la de castigo. Eu falei, eu tenho que cumprir. Então na terceira vez eu coloco ela de castigo e lá ela fica por um tempo, ou até parar de chorar, ou por no máximo 2 minutos. Porque hoje a Laura tem 2 anos, ela ainda vai fazer 3. E o castigo, ele só funciona 1 minuto por cada ano para a criança. Então, se seu filho tem 1 ano, você vai deixar ele 1 minuto de castigo. 2 anos, 2 minutos e assim consecutivamente. Por quê? A criança tem a memória curta. Se você deixar ela lá por meia hora, ela vai esquecer o que aconteceu, ela vai estar rindo, ela vai estar brincando com o dedinho, fazendo qualquer coisa. Mas ela vai esquecer o motivo pelo qual ela estava lá. E o castigo só funciona quando você explica e a criança entende que ela fez algo errado e que aquele comportamento ela não pode repetir. Então eu deixo a Laura aqueles 2 minutinhos de castigo, volto, levanto ela, falo, Laura, vem aqui, por que você ficou de castigo? E ela fica olhando pra mim com aquela cara, né? Cri, cri, cri. E eu falo, filha, você ficou de castigo porque fez isso, a mamãe falou que não era pra fazer, você desobedeceu, fez algo que não podia, então você ficou de castigo. Você entendeu? E aí ela responde, entendi, mamãe. E eu falo, você não vai mais poder fazer isso, senão vai voltar pro castigo. Aí ela fala, tá bom. E eu sempre peço pra ela falar no final, então pede desculpa pra mamãe ou pra pessoa que ela fez algo errado. Ela vai, pede desculpa e eu ainda peço pra ela repetir. Eu prometo que não vou mais desobedecer, não vai mais fazer o motivo pelo qual ela ficou de castigo. Pra mim, isso tem dado muito certo. Depois que eu coloco ela de castigo ali, ela dificilmente volta a fazer, pelo menos no mesmo dia, aquilo pelo qual ela foi castigada. Se você tem um filho maiorzinho, você pode tirar algo que ele goste muito, um videogame, a televisão, ir na casa de algum amiguinho que vai sempre, na casa do vizinho, fazer alguma coisa assim, comer alguma besteira, alguma bolacha, alguma coisa do tipo. Mas o que você não pode de jeito nenhum é não cumprir o que você fala. Então, por exemplo, seu filho fez algo muito grave e ele já é maiorzinho, você quer tirar o videogame. Ou vamos colocar, você quer tirar a televisão, que é o exemplo mais difícil. Às vezes a gente acaba estipulando coisas que são difíceis de cumprir. Então você não pode colocar esse tempo muito longo. Por exemplo, vai ficar 1 mês sem ver televisão. Você não vai conseguir cumprir isso. E a criança sabe que não. Então você sempre tem que estipular coisas que você vai conseguir cumprir. Porque isso faz diferença na cabeça da criança. Ela vai ver que você tem pulso firme, que você não é carrasco. Ser carrasco é falar, você vai ficar 1 dia sem ver televisão e deixar a criança 1 semana. Isso você não vai fazer. E ter pulso firme é, você vai ficar 1 dia sem televisão porque você fez isso, isso e isso. E cumprir esse 1 dia. No final do castigo, sentar com a criança e conversar. Você ficou de castigo por tais motivos e se isso vier a repetir, você vai ficar novamente de castigo. Pronto, a criança vai te obedecer. Por enquanto, são esses os pontos que eu queria falar com vocês. E aí durante a semana a gente vai ter mais alguns videozinhos legais também sobre esse tema. Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo do vídeo os seus comentários, alguma experiência que tenha sido legal com vocês, alguma coisa que vocês já viram acontecendo por aí. A gente vê muita situação desses pontos que eu relatei. Curte o vídeo aqui embaixo, dá o seu joinha pra mim, compartilha, marca suas amigas. Tem muita gente gostando dos vídeos que eu tô postando, então quanto mais eu tiver o retorno de vocês, do que vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem falar, melhor vai ficando os nossos vídeos no nosso canal, tá bom? Beijo, obrigada!